Olá, eu sou a professora Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também coordenadora da Liga de Bovinos, um grupo de estudos que valoriza a bovinocultura. E hoje estou aqui para mais um Papo de Ruminante, cujo tema é indigestões motoras. Lembro que essa é a primeira parte e para ficar melhor didaticamente entendível, eu dividi essa aula em 2 vídeos. Então vamos a essa primeira parte. Os problemas digestivos são frequentes em bovinos e na sua maioria estão relacionados a um inadequado manejo nutricional, seja pelo fornecimento de nutrientes em excesso, observado principalmente em sistemas intensivos de criação, ou devido ao fornecimento de alimentos em quantidade ou qualidade inadequada, situação mais observada em sistemas extensivos em condições de escassez de forragens. Indigestão é o termo utilizado para as afecções que ocorrem nos pré-estômagos dos ruminantes. Quanto à origem, pode ser primária quando a causa da indigestão está localizada nos pré-estômagos, ou secundária, quando a causa se localiza fora dos pré-estômagos, porém exercendo influência na função destes. E ainda pode ser classificada quanto à causa em distúrbios da fermentação e motores. Fato é que essas classificações se encontram mais no campo da didática, pois indigestões do tipo fermentativas que alteram a microbiota, levando a uma inatividade ou alteração da fermentação, podem resultar em atonia ou hipomotilidade, ou uma atonia ou hipomotilidade pode resultar num acúmulo por tempo maior da ingesta, resultando numa fermentação alterada por modificação da microbiota ruminal. Nessa aula, abordaremos os distúrbios de causa motora. Dos distúrbios classificados como motores, ainda didaticamente falando, as hérnias diafragmáticas devem ser abordadas na patologia cirúrgica. Vocês perceberão no decorrer dessa aula que timpanismo gasoso e paraqueratose ruminal aparecem como sintomatologias de distúrbios e não como afecções propriamente ditas, assim como a reticulite e ruminite, que abordarei rapidamente, pois por serem uma sintomatologia mais específica a uma afecção do que propriamente uma afecção. Começando com as obstruções, temos as obstruções de esôfago. Classificadas segundo a localização, essas obstruções podem ser intraluminais, quando a obstrução ocorre na luz do esôfago, resultado de estenoses secundárias a processos inflamatórios, traumas, etc., ou por hábitos de consumir alimentos não usuais, as famosas perversões de apetite. Ingestão de mangas, tubérculos e até ossos, naquelas propriedades que eu já falei, de histórico de carências de fósforo, são as principais causas. As obstruções elas também podem ser intramurais, quando uma afecção se localiza na parede do esôfago, reduzindo seu lúmen. Aí estão localizadas as neoplasias, como os carcinomas, papilomas, mixomas, fibromas, mas principalmente os tumores causados pela samambaia, Pitéridum. E podem ser também extramurais, afecções localizadas em outros órgãos que acabam por pressionar o esôfago, reduzindo a sua luz. Um exemplo seriam os animais com tuberculose ou a broncopneumonia em bezerros, situações em que pode haver aumento dos linfonodos mediastínicos, tumores oriundos de leucose e timoma, e também Arcanobactério piógenes, que tem como habitat natural as superfícies mucosas, principalmente da cavidade oral e nasofaringe, levando em consideração que as infecções por este micro-organismo são geralmente endógenas e, na maioria das espécies, provocam abscessos em vários tecidos. E os sinais clínicos? Estão relacionados ao desconforto e também ao timpanismo, por haver falhas na eructação, e incluem ansiedade, movimentos de balançar a cabeça e o pescoço, se a lorreia é intensa e tosse seca, façam a analogia, se imagine engasgando, timpanismo grave, taquipneia e taquicardia, e a presença do corpo estranho no caso das obstruções intraluminais.
O diagnóstico a campo inclui os sinais clínicos, o histórico e a anamnese e passagem de sonda, mas radiografias de pescoço também podem ser utilizadas em grandes ruminantes e em pequenos também podemos utilizar o raio-x de tórax. Animais que venham a óbito ou que sejam eutanasiados, recomenda-se a necrópsia, com avaliação macroscópica e envio de massas tumorais, quando for o caso, para a histopatologia. Levando em consideração que as obstruções elas podem ser parciais ou totais, esses sinais clínicos eles podem variar de leves, moderados a graves, alterando também as formas de tratamento, sendo que como tratamento nós temos a passagem de sonda ou a esofagotomia, para casos em que a obstrução é no lúmen. Nos casos em que há timpanismo, a trocaterização para alívio desse animal deve ser feita de imediato. Animais com tuberculose devem ser abatidos sanitariamente, outras infecções controladas e as causas relacionadas a neoplasias não têm tratamento viável e devem ser evitadas no restante do rebanho, devendo-se muitas vezes eutanasiar o animal acometido. Como consequências, podem haver rupturas ou estenose no caso da esofagotomia ou processos inflamatórios intensos. Essa foto evidencia um animal que está com timpanismo acentuado, a gente já vai falar dos graus de timpanismo. Então, aqui nós observamos, né, como sinal clínico evidente, um aumento do lado esquerdo do animal e também um aumento do lado direito do animal. Guardem essa imagem que a gente vai voltar e falar dos graus de timpanismo. Aqui nessa outra foto nós vemos um esôfago com carcinoma de células escamosas causada por samambaia. Nos casos do timpanismo, principalmente quando ele é recidivante e crônico, ao longo de meses, geralmente se desconfia desses carcinomas. E desse animal aqui com timpanismo, era um animal de tração, que tinha esse timpanismo recidivante crônico, regurgitação de alimento e dificuldades de se alimentar. O animal foi eutanasiado e esta alteração foi observada: excesso de gás no rumen e no retículo, causado por tumores relacionados à presença de samambaia nas pastagens. Então, aqui nós observamos, a presença de vários papilomas também no palato desse animal e à direita aqui um tampão verde, um tampão de alimento no lúmen do esôfago, além de evidenciar as paredes do esôfago ligeiramente espessadas, característica então de presença de samambaia nas pastagens, né? Os tumores do palato, espessamento, então aqui, tumores na parede do esôfago. Obstrução intraluminal, provavelmente de alguma obstrução, oriunda de alguma obstrução no cárdia, e obstrução intramural, carcinomas na parede. E as obstruções, elas também podem ocorrer no cárdia ou no orifício reticulomasal. As causas principais incluem alterações da postura, animais que sofrem contenções, que ficam muito tempo deitados, como nas síndromes metabólicas, por exemplo, cita-se a hipocalcemia, em que a vaca fica em decúbito external com cabeça encostada no flanco, como na imagem, e também os corpos estranhos, como corda, saco e pelos, que estão envolvidos. O diagnóstico também vai se basear no histórico, na anamnese e nos sinais clínicos, principalmente no timpanismo, mas nesse caso, a presença de eructação praticamente normal no início do quadro, porque o que ocasiona o timpanismo é o acúmulo de ingesta, porém não há obstrução para que esse animal faça sua eructação. Mas na maioria dos casos, o diagnóstico mesmo ocorre a partir de uma laparoruminotomia. Vamos falar então de timpanismo? O timpanismo ruminal consiste na distensão anormal do rumen e do retículo, causado por uma excessiva retenção de gases de fermentação, na forma de espuma persistente misturada com conteúdo ou de gás livre, separado do bolo alimentar,
trata-se de uma causa importante de morte em bovinos. Atenção, pois os dois tipos de timpanismo que existem são espumoso ou ruminal primário e o gasoso ou ruminal secundário. Normalmente, as bolhas de gás produzidas no líquido ruminal unem-se e separam-se do conteúdo, formando bolsas de gás livre sobre o nível desse mesmo conteúdo, sendo finalmente eliminadas pela eructação. Grande parte do gás de fermentação é eructado. Uma vaca no pasto, por exemplo, pode produzir cerca de 100 litros de gases durante a sua primeira hora de alimentação. Já uma vaca mantida numa dieta de leguminosas pode produzir aproximadamente 200 litros por hora. No timpanismo espumoso, o conteúdo ruminal misturado aos gases apresenta-se com aspecto de espuma, porém, algum gás livre pode até estar presente. A eructação é induzida pelo estímulo provocado por certa quantidade de gás livre presente na região do cárdio. Todavia, se o conteúdo ruminal com espuma está presente, o animal fica incapacitado de eructar e a pressão intrarruminal aumenta. A etiologia envolve pastagens de leguminosas, como trevo, alfafa e avícia, fatores relativos aos animais, posição do cárdia, motilidade retículo-ruminal, produção de saliva e demais fatores alimentares. Já o timpanismo gasoso resulta na incapacidade de eliminação de gases produzidos no rumen, por meio da eructação, secundário a alguma outra afecção que impeça a passagem desse gás. A significância do impacto econômico desse tamanho, desse porte para o timpanismo, deve-se ao decréscimo da produtividade dos animais, consequente ao consumo reduzido de alimento em virtude da distensão ruminal, que, além dos gastos com tratamento, pode ocorrer perdas no rebanho. No timpanismo espumoso, vários fatores, então, estão envolvidos. O aumento da viscosidade do líquido ruminal pode estar relacionado a diversos fatores, como as proteínas saponinas e pectinas presentes em alguns vegetais, principalmente nas leguminosas, que se associam aos gases, mais o conteúdo formado, estabilizando as bolhas de gás. Devemos ter cuidado com pastagens consideradas luxuriantes, que são as leguminosas jovens. O gado deve pastar quando essas leguminosas estiverem já em floração, ou seja, mais velhas. Alterações na quantidade e na qualidade, ou seja, o poder tamponante e emulsificante da saliva, também podem influenciar na formação das bolhas e no desenvolvimento do timpanismo. Na imagem, observem a diferença de produção de saliva quando o animal ingere forragem e quando ingere concentrados. E falando de concentrados, o pH do conteúdo ruminal tem importante papel na estabilidade da espuma dentro do rumen. A formação da espuma está relacionada ao aumento da população de micro-organismos produtores de muco, devido à ingestão de alimentos finamente moídos. O timpanismo relacionado à ingestão de grãos provavelmente é o resultado da interação de fatores que podem ser divididos em 3 categorias. A primeira inerente ao animal, posição do cárdia, hipomotilidade do rumen, produção de saliva. A segunda relacionada a fatores alimentares, tais como a forma física da dieta, tipo de grãos, tipo e quantidade de forragem na dieta. E a terceira se relaciona a fatores microbianos, como mudanças no número, na forma e na composição da população de bactérias e protozoários e seus produtos de fermentação envolvidos. Este último fator é considerado o mais importante, já que o excesso de concentrado permite que as bactérias ácido-tolerantes, como Streptococcus bovis, se proliferem e produzam quantidades excessivas de mucopolissacarídeos, aumentando ainda mais a viscosidade do conteúdo. Os sinais clínicos de ambos os timpanismos mais frequentes observados estão relacionados aos transtornos provocados pela distensão abdominal causada pelo timpanismo do rumen, incluindo a redução de apetite, a dispneia, a redução da produção de leite, o incômodo e a dor, oficializados pelo balançar da cauda e o aumento dos chutes, e também pelo aumento da frequência cardíaca e respiratória. No timpanismo grave, vamos ter dispneia e taquicardia,
em ambos, tanto no primário quanto no secundário. Na fase aguda, existe uma acentuada dispneia e elevação média dos batimentos cardíacos, até 100, 120 batimentos por minuto. Um sopro sistólico transitório pode ser audível, sendo observado no timpanismo ruminal causado, por exemplo, pelo tétano, hérnia diafragmática, indigestão vagal e obstrução esofágica, desaparecendo imediatamente quando o timpanismo for resolvido. O diagnóstico envolve a anamnese, os sinais clínicos, a passagem de sonda para avaliar se tem e qual a viscosidade dessa espuma, e também a análise do fluido ruminal, em que a consistência está espumosa e a atividade fermentativa da microbiota se encontra, na maioria dos casos, comprometida. O timpanismo, ele também pode ser classificado quanto ao grau, e a classificação em graus nos diz a severidade do problema, além do prognóstico. No grau 1, observamos que começa a ocorrer um abaulamento do lado esquerdo do animal. O animal ainda está tranquilo, não apresenta dor, porém, ele já começa a ter esse aumento do lado esquerdo. No grau 2, o animal já exibe certo desconforto, o lado esquerdo ele já está bem mais dilatado e esse rumen aumentado de tamanho, ele se direciona ventralmente para o lado direito do abdômen, deslocando algumas vísceras e também fazendo o aumento do lado direito do abdômen. Já no grau 3, observamos que o flanco esquerdo do animal, a região da fossa paralombar, ela fica no mesmo nível da garupa, sendo que o lado direito ele já está bem mais dilatado. No grau 4, o nível de dor já é bem elevado. O animal ele tem o lado esquerdo ultrapassando a altura da garupa. No grau 5, o lado direito ele chega na altura da garupa, enquanto o esquerdo já ultrapassou há muito tempo, o animal já está com muita dor, em sofrimento, e o grau 6, ele morreu, né? É o timpanismo, esses então são os graus mais graves de timpanismo. E aí, como que a gente trata, né? Principalmente o gasoso. Nós passamos a sonda, uma das primeiras opções é a passagem da sonda, e essa passagem da sonda pode nos indicar muitas situações. Um exemplo, a sonda não passa, pode significar alguma obstrução em alguma parte do esôfago, uma obstrução total. E aí, como as sondas elas são calibradas, elas têm a metragem nelas, a gente consegue perceber pela quantidade de sonda que entrou aonde está localizada essa obstrução. Uma segunda situação é quando a sonda ela passa com uma certa dificuldade e libera os gases. Então, a dificuldade ela pode significar uma neoplasia de parede ou uma neoplasia em outro órgão que esteja comprimindo esse esôfago, mas liberando os gases significa que esse timpanismo é gasoso. Uma outra situação é quando a sonda ela passa e não tem nenhuma resistência dessa parede do esôfago. Esses casos, eles são comuns quando o animal tem indigestão vagal. Parte 2 da nossa aula. E uma outra situação é quando os animais têm tumores pedunculados no cárdia, que ora a sonda passa, ora a sonda não passa, ora a sonda passa, ora a sonda não passa. Ora o animal tem timpanismo, ora o animal não tem timpanismo. Problemas recidivantes. Ainda tratando o timpanismo gasoso, então eu passo a sonda, eu consigo liberar uma grande quantidade de gás no gasoso, sintoma relacionado a alguma outra alteração e não uma doença propriamente dita. E uma outra forma de tratamento é a trocaterização, principalmente nos casos mais graves, além da passagem da sonda, a trocaterização, feita na fossa paralombar esquerda. Como vocês podem ver nessa figura, traça-se um triângulo imaginário, utilizando-se a última costela
os processos transversos da vértebra e o ligamento do animal, e essa região central é onde se faz a colocação do trocáter. O trocáter, para quem não conhece, é essa ferramenta que parece uma chave de fenda, né? Aqui ele montado e aqui ele desmontado. Então, existe esse instrumento pontiagudo, perfurante, e a partir do momento que se faz a perfuração, essa outra parte aqui, que é como se fosse uma cânula, fica introduzida então no rumen do animal, facilitando a eliminação dos gases. E aqui a imagem do uso então desse trocáter, né? A colocação no espaço central da fossa paralombar esquerda, a retirada do objeto pérfuro cortante e a manutenção que pode ser feita, inclusive com uma sutura na pele, dessa cânula no rumen do animal. E para o tratamento do timpanismo espumoso, a sonda funciona? Depende. Se for uma sonda calibrosa e dependendo da quantidade de espuma, mas normalmente é difícil fazer o esvaziamento do rumen nesses casos. A trocaterização não funciona, porque, como eu falei, o timpanismo espumoso tem a ver com o quê? Com uma concentração de gás envolto no conteúdo e estabilizado. As bolhas de gás, elas não estão livres, elas estão misturadas no conteúdo. Então, não adianta trocaterizar porque não se tem gás livre, daí até o nome de gás livre. Então, sonda calibrosa, óleo mineral, surfactantes, antiespumantes podem ser tentados? Podem. Se não obtiverem resultado positivo, a melhor forma de tratamento do timpanismo espumoso é a laparoruminotomia para retirada do conteúdo. Dois medicamentos que utilizamos, né? Não estou fazendo propaganda, gente, em hipótese nenhuma, mas dois medicamentos que utilizamos a campo é o Sedacol, à base de sorbitol, que tem efeito surfactante, laxativo, também pode promover a diurese, então cuidado com animais desidratados. E desidratação ocorre na maioria dos problemas digestivos, porque quando o bolo alimentar ele para, a ingesta para, ela tem um efeito osmótico de atração de água para o sistema digestório, então vai retirar a água dos vasos desse animal, ele vai desidratar. E outro também que nós podemos usar é o Ruminol, que é um antiespumante à base de silicone e metilcelulose, que vai reduzir a tensão superficial dessas bolhas, desfazendo então a espuma. Devemos fazer diagnósticos diferenciais. Nesse trabalho é descrito um surto de intoxicação por organofosforado e piretroide em vacas no Mato Grosso. 11 de 25 animais morreram e as principais manifestações clínicas eram diarreia, por vezes sanguinolenta, apatia, anorexia, cialorreia, tremores musculares, incoordenação e dispneia. Porém, no exame pós-mortem, entre outras alterações, o animal apresentava timpanismo, mas apenas no pós-mortem. Então, é muito importante diferenciar o timpanismo gasoso e espumoso dos timpanismos que ocorrem nos animais que vão a óbito. Uma outra causa também de timpanismo pode ser as malformações. Aqui, por exemplo, o caso de megaesôfago em búfalo, né, além de outras alterações que resultou em timpanismo. Então, é muito importante fazer esses diagnósticos diferenciais, né, para fazer o tratamento. E finalizando essa parte, uma pequena pincelada em reticulite e ruminite, já que são processos inflamatórios dos pré-estômagos, né, relacionados ao rumen e retículo, mas normalmente são lesões secundárias também a outros processos. Como causas mecânicas, podemos citar as mesmas neoplasias que citamos para o esôfago: carcinomas, papilomas, mixomas e fibromas. A samambaia, de novo, está incluída. Perfurações, mais comum na retículo peritonite traumática, falaremos no próximo capítulo da nossa novela, né? Colonização de micro-organismos com bacteremia, que também pode atingir outros órgãos e tecidos.
E como causa química, tem-se a acidose, principalmente. Então, ao se pensar em sinais clínicos, devemos diferenciar o processo em crônico ou agudo. Nos processos crônicos, a redução da motilidade, sendo semelhantes a uma indigestão vagal, por exemplo, próximo capítulo. E já nos processos agudos, os sinais são semelhantes à retículo peritonite traumática, cenas do próximo capítulo também, com dor, queda de apetite, alterações da motilidade e às vezes morte. Aqui eu vou falar da paraqueratose ruminal, que também é uma consequência das lesões sofridas no rumen. Então entra também como sintomatologia de consequência de outra infecção. E, pensando nas nossas cenas dos próximos capítulos, lembrando que a nossa vaca, então, foi para o brejo. Se não foi, ela vai acabar indo. E a nossa aula continua.